Então, nós iremos estudar, meus irmãos, com base no Deuteronômio, os fundamentos teológicos da lei de Deus, em que se fundamenta teologicamente a lei de Deus, alguns conceitos teológicos que são encontrados no capítulo 6. O capítulo 6 está inserido ainda no discurso de Moisés, oriundo da palavra de Deus, da revelação de Deus a respeito da lei, como uma continuidade da exposição dos 10 mandamentos. Moisés acabou de relatar os 10 mandamentos para o povo e traz essa exortação aos israelitas sobre a lei de Deus e a nossa correta reação diante da lei de Deus. Então, isso tem a ver com aquilo que é fundamental na lei de Deus para nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de poder aprender mais de Ti. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos, nós dependemos do Senhor para qualquer circunstância da nossa vida, ainda mais no que diz respeito ao Teu reino e à Tua palavra. Sê conosco, revela-nos a Tua palavra, abre nossos olhos espirituais e corações a acatar com apreço a Tua palavra. Confronta nosso caráter e nosso coração, se necessário for. Glorifica o Teu nome, Pai, e derrama sobre nós a Tua graça e Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, meus irmãos, ler o texto de Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que tenham ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido no juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Há outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não te acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, sob juramento prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar à terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que aqui nessa narrativa Deus
ele repete várias vezes testemunho, juízos, palavras, mandamentos. O que significa isso? Significa que Deus está dando uma grande ênfase à sua lei, porque essas palavras em separado têm um significado próprio, mas essas palavras, quando elas vêm num bloco textual juntas, significam a mesma coisa. Então, testemunhos, juízos, palavras, mandamentos, significam uma coisa só, a lei de Deus. Você pode observar isso através do Salmo 19. No Salmo 19 isso fica muito claro. O Salmo 19, por completo, fala da lei de Deus, exalta a lei de Deus. E ali no Salmo 19 você pode observar que ele usa essas palavras com frequência e repete, né? Como amo os teus decretos, ó Deus, os teus testemunhos, os teus juízos, né, os teus mandamentos, a tua lei. Então significa uma coisa só. Então esse texto está falando da lei de Deus, né? Está exaltando a lei de Deus, demonstrando que se fundamenta esta lei, não é? Muito bem, meus irmãos, vamos para a exposição do capítulo 6. Nós sempre tentamos fazer uma exposição sem deixar de trazer aprofundamentos do texto, né? Sem deixar de ser profundo, mas ao mesmo tempo sem ser minucioso em toda a extensão do texto. O que eu quero dizer com isso? É impossível nós, como Deuteronômio, em um ano, se nós formos minuciosos demais, não ficaríamos aqui a vida toda estudando esse livro, não é? Então, meu papel é estudar o texto em casa e trazer aquilo que é profundo e essencial para a igreja, para que nós venhamos estudá-lo de maneira profunda, mas de maneira ao mesmo tempo resumida, para darmos conta de acessar outros livros da Bíblia de estudos. Então vamos lá. Os fundamentos teológicos da lei de Deus com base em Deuteronômio capítulo 6 se fundamenta em primeiro lugar. Qual é o primeiro fundamento? A sua revelação tem um propósito. Então, a lei de Deus ela é fundamentada em um propósito. Por que Deus quis revelar a sua lei? Qual o propósito de Deus ter revelado a sua lei? Então, a revelação da lei de Deus tem um objetivo, uma razão de ser, um propósito. E qual é o propósito de Deus ter a Torá, a sua lei, para Moisés e Israel? Para que a sua lei fosse ensinada aos israelitas. Versículo de número 1. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem. Então, o primeiro propósito da lei, da revelação da lei, o objetivo pelo qual Deus revelou a Moisés a sua lei, não só os 10 mandamentos, mas todos os estatutos do Senhor, é que isso fosse ensinado de geração após geração. Então, isso tem muito a ver com o ensino, com didática, e Deus trabalha muito nesse sentido com o seu povo. Por isso que Paulo, falando sobre a palavra de Deus, na sua segunda carta aos Coríntios, a Timóteo, aliás, capítulo 3, versículo 15, ele diz que toda a palavra de Deus, toda a Escritura, ela é útil para o ensino. Ela é útil para o ensino, tá? Então, Deus deseja que essa lei seja ensinada, a liderança, o povo ensina aos seus familiares. Então, esse é o processo natural. Moisés ensinou aos israelitas, os israelitas ensinam aos seus filhos, e aos filhos de seus filhos, é o que diz o texto. Então, estou aqui hoje como liderança da parte de Deus, ensinando a palavra, essa palavra, para que vocês ensinem a seus filhos, e os filhos de vocês ensinem aos filhos dos filhos de vocês, e se perpetue esse aspecto de ensino da palavra. O objetivo da lei não é que ela fique apenas consigo mesmo ou com você, mas que você passe para frente, para que isso seja perpetuado através de um ensino, tá? Então, em que se fundamenta a lei de Deus? Qual é o fundamento teológico da lei? O primeiro fundamento é o propósito, tem um propósito de ensinamento, de perpetuar o ensino. Mas não somente isso, tem o propósito natural da obediência, que se obedeça a essa lei. Versículo 6.
Aliás, versículo 1. Mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Então, o objetivo, meus irmãos, não é apenas aprender, não é apenas ter acesso e contato com a lei. O objetivo é pôr em prática a lei de Deus. Existem crentes que gostam de se aprofundar no ensino da palavra de Deus. E é natural que assim seja, porque é natural, é o que se espera de todo crente. Mas existem pessoas que têm como objetivo apenas esquadrinhar os aspectos teológicos das Escrituras Sagradas. São pessoas que onde tem uma palestra teológica ela está, onde tem um curso ela se envolve no curso, vai para cima, vai para baixo, quer se aprofundar, mas não desenvolve o mínimo esforço para cumprir aquilo que está aprendendo. Ouve a palavra de Deus, ouve ensinamentos a respeito da palavra, mas não se esforça nem um pouco para mudar. Nós temos que entender, meus irmãos, que o nosso dever é nos aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras, nos estudos teológicos, da doutrina. É o nosso dever. Mas a prioridade é pôr em prática aquilo que nós estamos ouvindo, porque Deus não quer que nós sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque aquele que é apenas ouvinte é semelhante a um homem que constrói a sua casa na areia, e vindo as tempestades, vindo as intempéries da vida, vai destruir aquela casa. Muito bem, a lei tem como propósito ser ensinada, ser obedecida. E nesse processo de ensino e obediência, Deus deseja que essa lei se perpetue geração após geração. E Deus deseja que essa lei seja contemplada no contexto da família da aliança. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. A salvação, ela é individual. Salvação individual. Cada um dará conta de si para Deus. Mas Deus, Ele quer um compromisso da família toda. Deus, Ele quer um compromisso, um concerto, um pacto com toda a família. Por isso que a Igreja Presbiteriana batiza seus filhos, porque entende a continuidade de inserir os filhos no pacto. No Antigo Testamento, os filhos dos crentes, eles eram inseridos no pacto através da circuncisão, que simbolizava a inclusão na aliança. Não existe mais circuncisão para o povo de Deus. Ele é incluso na aliança através do batismo. Por isso nós batizamos os filhos, os nossos filhos. Porque Deus, Ele tem sempre essa promessa: para vós outros, para vossos filhos e filhos dos vossos filhos. Foi isso que Pedro falou em Atos. Essa promessa é para vós outros, para vossos filhos e filhos dos vossos filhos. Por isso que Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Paulo chama os filhos dos crentes de santos. Os filhos são separados para Deus. Porque Deus quer um compromisso com a família. Josué não perguntou assim: olha, eu vou servir ao Senhor, agora eu vou perguntar para minha esposa se ela quer. Josué disse: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, esse propósito da lei, que é de ensino e obediência, tem que ser perpetuado nas gerações, na família. Deus quer que você venha incutir na cabeça dos seus a lei de Deus. Para toda a família da aliança. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida. Versículo de número 7. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Tá? Agora, nós passar para frente esse ensino, nós devemos incutir na cabeça de nossos filhos esse ensino da palavra de Deus. Devemos. Mas não devemos ser hipócritas. Nós temos que nos preocupar em sermos nós os primeiros a praticar a palavra. Então, a prioridade é nós obedecermos a lei, para então ensinar nossos filhos. Porque tem crente que é bom de dar lição de moral nos filhos,
dá bom testemunho como pai e como mãe. Então, antes de ensinar aos filhos, sê tu uma bênção. É o que diz o texto, versículo de número 2. Ele diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Tu, então ele começa contigo, conosco. Então, nós temos que nos preocupar em obedecer. Até porque, meus irmãos, os filhos, eles não aprendem com o discurso prioritariamente. Eles aprendem com testemunho. Se você não é uma pessoa firme na igreja, nos trabalhos, na obra de Deus, se você não é firme e frequente nos trabalhos, não adianta você dar um sermão para seus filhos. Primeiro eles têm que ver em você esse modelo, esse exemplo. Tem que ver em você. Tá? Então, começa conosco, tu, para que tu obedeças. E depois, em seguida, de fato, passar para os filhos. Inculcando, o que significa inculcar? Colocar na cuca, não é? Só que esse verbo é muito forte, inculcar aqui significa enfiar na cabeça da pessoa. Aí você diz, pastor, já tentei enfiar a Bíblia na cabeça do meu filho, mas ele é muito cabeça dura. Né? Mas talvez, se você tentar inculcar num processo precedido por um bom testemunho como pai e como mãe, talvez o processo seja mais tranquilo. Mas nós devemos entender que o inculcar implica em um processo que não é tão fácil assim. Porque se fosse fácil, não precisaria inculcar. Não precisaria colocar na cuca. Seria natural. Mas não é fácil ensinar aos filhos os caminhos do Senhor. Não é fácil. Tá? Então, por não ser... E por que não é fácil? Porque a natureza humana ela tem a tendência de ser contra os princípios de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que o coração da criança já é torto por natureza. A visa tem como objetivo tirar a loucura da cabeça da criança. Então a lei ela vai consertar a tendência desnaturada da criança. Muito bem, em que momentos nós devemos inculcar? Vamos começar pelos momentos ritualísticos. Quando eu falo momentos ritualísticos, eu estou falando de momentos que são os momentos ritualísticos das famílias. Quais são os momentos rituais da família? Quando a família se assenta para jantar, ou antes de dormir, ou ao levantar, sempre tem aquele ritual da família de se levantar para estar em comunhão, né, os filhos e os pais, conversar sobre como foi o dia, orar, fazer orações. Esses são os momentos ritualísticos da família, não é? Então, o versículo 7 fala um pouco sobre isso. Versículo 7 diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É aquele ritual nosso de cada dia, né? Ao levantar e ao deitar. Então, tem que fazer parte do cronograma, do hábito da família, o ensinar a palavra de Deus nesses momentos chaves. E tem gente que consegue cumprir isso. Tem que ser disciplinado. Não é fácil, tem que haver disciplina. Se você não é dado a disciplina, você tem que imprimir uma folha e colocar na geladeira. 7 horas da manhã, todo mundo reunido lá. Se a criança estiver gritando de fome, vai, espera aí, primeiro a palavra de Deus. Vai denunciar você para o conselho tutelar, né? Primeiro a palavra de Deus. Tá? Agora, tem pessoas que conseguem cumprir esse cronograma, mas no restante do dia não fala nada de Deus para os filhos. Então significa que é uma pessoa religiosa, consegue cumprir esse ritual. De manhã vamos orar, de manhã, antes de deitar, vamos orar. Mas no restante do contato que a pessoa tem com o filho, não toca no assunto sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Então, é apenas para cumprir um propósito religioso. Então tem que ser nos momentos ritualísticos, né, habituais da família, mas também tem que ser em todos os momentos. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar.
Então, andando pelo caminho, provavelmente aqui é indo em direção à fazenda, à agricultura, né, naquela região, naquele período. O pai e o filho indo trabalhar, né, na plantação de vinha. Então, enquanto ele estava indo, andando pelo caminho com seus filhos, vai ensinando a palavra de Deus, continuamente. Tá? E como isso pode ser praticado por nós, meus irmãos? Nós temos que falar de Deus o tempo todo para nossos filhos. Com que objetivo? Desenvolver neles o temor. É o que diz aqui, versículo 2, para que temas ao Senhor. Desenvolver o temor a Deus, amor a Deus, versículo de número 6. Cadê o versículo 6? Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, por que os pais têm que falar do amor de Deus, falar da lei de Deus o tempo todo? Para desenvolver temor e amor no coração dos filhos. Porque chegará um tempo em que você não vai conseguir vigiar seus filhos 24 horas por dia. Vai restar o temor. Se ele tiver temor a Deus, seu filho está garantido. Se não tiver temor a Deus, ele vai se perder, porque o temor aos pais vai durar só até ele entrar na faculdade. Na faculdade ele pode fazer tudo às escondidas e você não sabe. Mas se você conseguiu desenvolver no coração do seu filho temor a Deus, o seu filho tem temor a Deus, ele pode ir para a faculdade, mercado de trabalho, ele vai continuar temendo não você, temendo a Deus. Isso faz toda a diferença. Aí seja mais fácil para conseguir isso. Fale de Deus ao levantar, ao deitar, sentado na mesa, ao andar pelo caminho, porque o seu filho vai enxergar em você uma pessoa apaixonada pelas coisas de Deus, uma pessoa que ama muito a Deus. E ele vai querer ser como você. Nossa, meu pai e minha mãe, tudo para eles é Deus. Né? Tá aí o vírus aí, como é o nome do vírus lá, eu me esqueci. Juízo de Deus sobre esse mundo. Temos que vigiar e orar, buscar mais o Senhor. Agora, para que você desenvolva o equilíbrio entre temor e amor a Deus, você tem que sempre resgatar a cruz para a criança, para o seu filho. Porque se você enfatizar só a lei, você vai desenvolver um temor sem amor. Ele vai ficar com medo de Deus. Se eu fizer coisa errada, Deus me castiga. Quando ele chegar na fase adulta, ele vai perder esse medo. Já estou no mundão mesmo, eu não estou nem aí. Agora, se você conseguir desenvolver temor associado ao amor a Deus, ele vai procurar fugir da aparência do mal, por medo de castigo de Deus, mas também porque ele ama a Deus. Faz toda a diferença. Essa junção de temor e amor só pode ser conseguida quando o indivíduo tem como foco a cruz de Cristo. A cruz de Cristo me revela o quanto Deus é santo, mal, e castiga o pecado. Mas a cruz de Cristo gera em mim amor e gratidão e constrangimento. Então, nós temos que entender isso, ok? Em todos os momentos, né? E também uma outra maneira de inculcar a lei na cabeça da criança, dos filhos, é trazer a lei didaticamente apontando para a aliança, apontando para a cruz, como eu acabei de falar. Ou seja, você tem que dizer por que seu filho tem que obedecer a Deus. Filho, você mentiu para mim. Vou explicar por que você tem que parar de mentir para mim. Você tem que parar de mentir para mim, porque Deus fica profundamente triste com isso. E você tem que parar de mentir, porque você está pecando contra um Deus que te ama muito. É assim que você retribui o amor de Deus? Tudo que você retribui mentindo? Veja, você não está ameaçando ele do inferno. Você está constrangendo ele pelo amor de Deus. Então, você falar constantemente da cruz, isso vai alimentar o temor e o amor a Deus no coração da criança. Muito bem, agora veja, aonde no texto fala, ressalta a cruz de Cristo.
versículo de número 20 a 25. Versículo 20 a 25. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos os estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Ou seja, por que eu tenho que obedecer a Deus? Porque o Senhor nos tirou do Egito. Então eu tenho que obedecer a Deus por gratidão. O processo de libertar o povo da mão de Faraó, meus irmãos, isso aponta para a cruz de Cristo. Porque a escravidão que o povo de Israel viveu no Egito simboliza a escravidão do pecado. Tipifica a escravidão do pecado. Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 34, diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. No versículo 36 ele diz: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, como que o êxodo, a libertação do povo do Egito, me remete à cruz? Por que Deus poupou os israelitas da morte dos primogênitos? Alguém lembra? Do sangue do cordeiro. Aonde? Nos umbrais. Quando ele fala assim: Pai, o que são os estatutos e ordenanças do Senhor nosso Deus? Aí ele vai dizer: sabe o que é a lei de Deus? A lei de Deus é: Deus nos libertou da mão de Faraó, nos livrou por causa do sangue do cordeiro, por isso nós devemos obedecer a lei de Deus. Veja que o Pai não se preocupa em explicar o conceito técnico de lei de Deus, mas sim o porquê que eu tenho que obedecer a lei de Deus. Então, para você desenvolver no coração dos seus filhos uma obediência sincera, você tem que levá-lo até o Calvário. Você tem que levar o seu filho constantemente até o Calvário. Quando você for dar uma bronca no seu filho, quando você for dar uma surra no seu filho, você tem que dizer: olha, eu estou fazendo isso por amor a você, assim como Deus faz conosco, e para te ensinar a obedecer a Deus, porque o que Deus fez por você foi tremendo. Batize o amor de Deus todas as vezes que você for corrigir seu filho, for ensinar seu filho. Ele precisa entender que ele tem que obedecer porque Deus o ama, porque o medo não vai durar para sempre. Se você for entrevistar presos no presídio, a maioria deles estão desviados da igreja, de igrejas que ensinaram a obedecer a Deus por medo. Isso não dura, não sustenta por muito tempo. Muito bem, sigamos aqui, meus irmãos. Então, a lei, ela tem o propósito de ser ensinada, de ser obedecida, não só pelo indivíduo, mas por toda a sua família, a família da aliança, através do inculcamento, inculcar na cabeça do indivíduo, não é? E veja que o processo de inculcar na cabeça do indivíduo, ele vem através de um hábito diário e de repetição, porque se ao deitar ou levantar, então vai ter que ter uma repetição, repetir. A repetição gera a memória e a mudança de hábito. O outro propósito da lei de Deus, meus irmãos, é gerar temor em nossos corações. Versículo de número 1 e 2. Versículo 2: para que temas ao Senhor. Nós temos que entender que quando ele fala estatutos e juízos, ele está falando não só dos 10 mandamentos, mas dos mandamentos e os desdobramentos destes mandamentos. Por exemplo,
Quando ele diz de imagem de escultura, esse é o mandamento. E qual é o desdobramento desse mandamento? Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira, quarta geração. Ou seja, esse mandamento já traz um aviso para que gere o quê? Em nossos corações o temor. Gere o temor. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então isso é para gerar temor. Para gerar temor em nossos corações. Muito bem. No Antigo Testamento havia pena de morte até para o filho desobediente aos pais. Isso foi revelado na Bíblia. Para quê? Para que nós condenemos à morte nossos filhos quando eles nos desobedecerem? Não. Para gerar temor. Olha o que Deus pensa da desobediência aos pais. Então, o objetivo é gerar temor. Muito bem. Mas a lei tem o objetivo, o nosso viver bem, nosso bem-estar. Então, a lei, na verdade, as pessoas fazem uma diferença entre lei e graça. Meus irmãos, a lei é graça de Deus para nossas vidas. A lei é um presente de Deus para nossas vidas. A lei não é para oprimir. Quando vem um jovem, uma jovem falar comigo assim, pastor, estou perdidamente apaixonada por um rapaz lindo e tem um comportamento de um bom cidadão. Excelente. O único defeito é que ele não tem Jesus. Mas o resto, ele é perfeito. E aí, a pessoa, na verdade, ela só vem informar, ela não vem perguntar, Vem só informar. Você sabe que isso é pecado, não é? Não, pastor, mas é uma boa pessoa. Por que Deus ele proíbe o crente de casar com um ímpio? Porque Deus quer oprimir a pessoa. Na igreja não tem opção, a pessoa oprimida até morrer solteira. É para oprimir? Não é para oprimir. É um cuidado de Deus com a vida da pessoa, para proteger a pessoa. É nesse sentido. Então, a lei ela tem como objetivo a preservação do indivíduo, o bem-estar do indivíduo e o bem-estar social. O versículo de número 2 e 3 fala sobre isso. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Então, se nós cuidarmos em obedecer a lei de Deus, na verdade, nós estamos preservando a nossa própria vida. Como diz, por exemplo, Pedro, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, ele diz o seguinte: aquele que quiser ver dias felizes, refreia o mal. Está escrito em Provérbios que aquele que não guarda a sua língua se mete em muitas contendas, muitos laços. Então, a lei de Deus, na verdade, não é para nos oprimir, é para nos livrar do mal. Mas tem gente que acha que a Bíblia são muitos mandamentos difíceis de cumprir e tem como objetivo nos deixar oprimidos. O crente maduro, ele enxerga a lei de Deus de uma forma libertadora, porque o jugo de Jesus ele é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não deixa de ser um fardo. Obedecer a Deus é fácil? Não é. Não é um fardo porque a lei seja ruim, é porque nós somos ruins. Mas é um fardo leve, porque tem como objetivo o nosso próprio bem. Mas nós temos que entender também que a lei de Deus, nós estamos dentro do propósito, é o primeiro fundamento da lei. A lei de Deus ela tem como um propósito também servir de marca, crentes. Uma marca, um sinal. A marca, meus irmãos, ela tem como objetivo caracterizar algo ou informar a propriedade de quem ela é, ou de quem ela é propriedade, não é? Você tem uma marca, você tem um tênis e aquele tênis tem um sinal, uma marca, não é? Ele já vai dizer, esse tênis pertence à fábrica tal.
o logo, né? Isso é antigo, isso é muito antigo. Desde os primeiros cultivos, os primeiros trabalhos também com animais, com gado, como que era determinado a quem pertencia a ovelha, o gado, com a marca. Colocava o ferro quente e marcava aquele boi pertence àquele proprietário, porque se aquele boi sair das circunferências daquela região, de quem é esse boi? Está marcado com proprietário tal. Não é assim? Eu acho que até hoje é assim, não é? Até hoje é assim. Muito bem. Na orelha também, há vários tipos de marca, não é? Muito bem. Veja o versículo 8. Também, você está falando da lei de Deus, não é? Também as atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos. Então, a lei de Deus, ela tem que estar marcada na nossa mão e em nossos olhos. Porque aonde você estiver, as pessoas têm que saber a quem você pertence. Porque o povo de Israel, eles eram escravos do Egito. Escravos mesmo de Faraó. Agora que eles foram libertos da mão de Faraó, eles têm um outro dono. Esse dono é o Senhor. E esse dono, ele marcou essas pessoas como sua propriedade, porque está escrito que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Como o mundo vai saber que nós somos crentes, que nós pertencemos a Deus? Há 30 anos atrás, algumas igrejas achavam que a identificação era através de um uniforme. Algumas igrejas determinaram um uniforme de crente. Mulher, uniforme de um crente feminino. Saia, comprida, abaixo do joelho, 3 dedos. Se usar calça, então porque não é crente. Não era assim? O homem tinha que ser roupa social. Há uns 30 anos atrás era assim. Não podia usar maquiagem, brinco, essas coisas. Meus irmãos, mas a marca que Deus está falando aqui não é de um uniforme ou de uma roupa específica. Isso é muito pobre. Já pensou se o testemunho do crente se limitasse a isso? A usar determinado tipo de roupa? Estava fácil, estaria muito fácil ser crente. O que Deus espera de nós? Como nós vamos evidenciar para o mundo que nós somos crentes e nós pertencemos ao nosso Deus? Sendo uma boa esposa, uma esposa submissa, ou sendo um marido que se entrega por sua esposa, que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, sendo um filho que dá bom testemunho, sendo um bom profissional ético, sendo o melhor aluno da sala, sendo um vizinho exemplar. É assim que nós devemos ser, é assim que nós vamos testemunhar. E a roupa não importa? É claro que importa. Só que não tem um uniforme, crente não tem uniforme. O crente pode usar qualquer roupa que seja decente. Por que não tem uniforme? Porque existem uniformes indecentes. Existem saias abaixo do joelho que são indecentes. Ou eu estou falando algum absurdo? Existem saias abaixo do joelho que são mais indecentes do que calça. Por isso que não dá certo nós delimitarmos regras relacionadas à estética de roupa, não é? O tamanho da roupa, o tipo de tecido, não adianta, porque o ser humano ele sempre consegue dar escapadinha para pecar. Não pode calça, vou usar, mas usa umas saias que se colocar um alfinete explode. Então qual é a solução? A solução é usar roupa decente, típica do sexo, claro. Roupa de mulher é roupa de mulher, roupa de homem é roupa de homem. Embora a moda hoje esteja propositadamente tentando confundir as coisas. Porque os estilistas são gays. Um dia eu saí do shopping,
Eu estava precisando comprar calça para mim. Eu fui na primeira loja e não achei. Na segunda loja não achei. Aí eu chego nas Araras, lá, cheio de calça. Eu pergunto para a mulher, onde estão as calças masculinas? Ela me fala, naquelas Araras ali. Aí eu chego lá nas Araras, de calças masculinas, as calças justas, apertadas, né, até lá embaixo. Eu falei assim, não moça, é calça masculina que eu quero. Não, mas é aqui. Eu falei, misericórdia. As calças justas. Aí um dia eu falei, eu vou ser obrigado a usar pelo menos a que seja menos justa possível, mas aquelas calças mais de pedreiro não tem mais. Acabou. Tudo nas calças justas, né? Daqui a pouco o homem está usando leg. É verdade. As coisas aí. Né? E os adolescentes da igreja estão usando roupa assim, viu? Estão usando roupa assim. Então, aí você tem que tomar um cuidado, porque você chega nas lojas hoje, você não consegue mais. Você vai na seção de meninas, tem roupa lá que você jura que é roupa de menino. Vai na seção dos homens, tem roupa lá que você. A roupa dos homens, as camisetas, tudo floridinha. O objetivo é confundir mesmo, esse é o objetivo. Confuso. É uma geração perdida, adúltera é a nossa geração. Mas aonde estávamos? Como nós vamos evidenciar para o mundo que nós somos filhos de Deus? É muito mais do que roupa, embora a roupa seja um dos sinais, ok? Seja um dos sinais. Mas é muito mais do que isso, é refreando a sua língua da fofoca, aprendendo a perdoar o seu cônjuge. São desafios maiores, muito maiores do que isso, ok? Essa marca ela vai estar na mão e por frontal, vai estar entre na testa e na mão. Por quê? A mão na Bíblia simboliza, meus irmãos, afazeres, o trabalhar, o trabalho, né? Aquilo que é o trabalho braçal, a mão, né? É o agir. Frontal entre os olhos simboliza a cabeça, a cuca, né? De inculcar, a cabeça, a testa, simboliza o quê? A maneira de pensar. A lei tem que estar como sinal nas mãos, ou seja, em tudo que você faz, tem que refletir a lei de Deus, na sua ética no trabalho, nos afazeres, e também na sua maneira de pensar. Na sua maneira de pensar. Então, o que você pensa e o que você faz tem que refletir Deus. Tem que refletir a lei de Deus. A lei de Deus você tem que carregar nas suas atitudes e em seus pensamentos. Observe que a marca do cordeiro, sangue, lembra do sangue nos umbrais? A marca do cordeiro é o sangue. Nós estamos marcados com sangue. Mas para o mundo isso não adianta, porque o mundo não consegue ver essa marca. O mundo consegue ver o reflexo desse sangue nas nossas atitudes, em nossas atitudes. Então, para o mundo, para Deus, qual é a marca do cordeiro em nós? O sangue. Para o mundo, qual é a marca do cordeiro em nós? A lei de Deus, revelada em nosso agir e nosso pensar. O livro de Apocalipse faz um contraste com isso, quando fala da marca da besta, na mão e na testa, lembra? O Apocalipse está fazendo um contraste com a lei de Deus. Enquanto a marca do cordeiro nos crentes é a lei de Deus, na mão e na testa, a marca da besta é o quê? A desobediência à lei de Deus. É muito simples. É muito simples. Mas tem gente que fantasia coisa, né? Que é um chip. Antigamente era o sabonete. Sabonete era coisa do diabo, né? Sabonete é o perfume do diabo, quando lançou o sabonete. Depois a marca da besta foi a televisão. Depois a marca da besta passou a ser o chip. Código de barras, né? Marca da besta, código de barras. Não sei o que vão inventar mais da marca da besta. Meus irmãos, a marca da besta não é um sistema de controle para controlar a humanidade, porque todo mundo já está controlado, até os crentes, o governo,
O sistema sabe da nossa vida por causa do celular. Sabe onde você mora, sabe quantos filhos você tem. O sistema do mundo hoje já sabe tudo de nós por causa do celular. Sabe tudo de nós. Porque quando você compra o celular e você vai usar o celular a primeira vez, você tem que fazer o cadastro. CPF, RG, onde você mora, não sei o quê. Tudo eles pedem o cadastro. Então, se for para através de cadastro e sistema, o mundo já está controlado. Então, não se preocupe não que você já está sob o controle do sistema mundial. Mas o seu coração não. É disso que a Bíblia fala. Que os que têm a marca da besta significa que o anticristo tem o coração dessas pessoas. O que é a marca da besta? É o contrário da marca do cordeiro. O que é a marca do cordeiro, gente? A obediência. Vou repetir. A marca do cordeiro em nós, para Deus, o que Deus enxerga em nós? O sangue. Mas a marca do cordeiro em nós, para o mundo, é o quê? A obediência. Ok? Se a marca do cordeiro em nós é a obediência, o que é a marca da besta? A desobediência. Então esquece o chip. Como você sabe que uma pessoa segue o anticristo? Não é através de um chip, é do mal. Ok? É assim. As coisas no reino de Deus às vezes são mais simples do que a gente pensa. E as pessoas complicam, não é? O número da besta, 666. Vamos calcular. Então, meus irmãos, é claro que eu não vou explicar todos os detalhes sobre a besta, porque não é o estudo de hoje. Para você saber mais informações, acesse o nosso... Ligue no 0800. Na verdade, você entra no YouTube da igreja, né? Você entra lá no canal do YouTube da igreja e lá, Igreja Presbiteriana de Diadema, tem o estudo de Apocalipse completo, né? Capítulo por capítulo. E se você for uma pessoa sem paciência, tem um estudo que é o Apocalipse em 1 hora. Assim, numa sentada você tem uma visão geral. Ok, meus irmãos. Nós ainda temos 8 minutos, então aguente firme. Vamos lá. Então nós já vimos o primeiro fundamento teológico da lei de Deus. O primeiro fundamento teológico da lei de Deus é que sua revelação tem um propósito. A revelação da lei de Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Ser ensinada, ser obedecida, gerar temor, o bem-estar, o nosso bem-estar, e servir de marca de sinal para o mundo. Esse é o propósito da lei de Deus. O segundo fundamento, sua revelação tem suas razões. Quais de Deus ter revelado a lei de Deus? Primeira coisa, nós temos que entender que quem tomou a iniciativa de revelar a lei foi o próprio Deus. Ok? O versículo de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E esse Deus foi quem tomou a iniciativa de revelar a sua lei. E por que ele revelou a sua lei? Qual é a razão? Por causa da aliança. Observe que no versículo 4 aparece a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, o que nos remete à aliança. A palavra remete à aliança, né? O Deus da aliança. Tá? O que significa isso? Significa que Deus enviou alguém para cumprir a lei em nosso lugar. E nós, por sua vez, tomamos posse dessa promessa. Isso é a aliança. Ok? Yahvé é o Deus da aliança. Eu vou fazer uma pergunta aqui. No que diz respeito à salvação, nós precisamos obedecer à lei de Deus? Júnior, o que o Júnior responder, darei por verdade. Veja lá o que tu vai responder, hein, Júnior? No que diz respeito à salvação, nós precisamos obedecer à lei de Deus? Não. No que diz respeito a amar a Deus, nós precisamos obedecer à lei de Deus? Sim. Isso é a aliança.
Então o objetivo é revelar a aliança, o objetivo da lei também é revelar a exclusividade de Deus. Versículo de número 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele é exclusivo. A lei de Deus, ela tem como propósito revelar a exclusividade de Deus. Então, por que nós temos que obedecer a Deus? Porque Ele é único. Inclusive, isso é anunciado de forma solene. Versículo 4, versículo de número 4 e versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, ouve, ó Israel. É o famoso chamar Israel. Chamar Israel. Ouve, ó Israel. Né? Que é uma maneira solene de introduzir a lei de Deus, a Torá. Muito bem, então nós vimos aí que a lei, o outro fundamento da lei é que ela tem as suas razões, a razão de ser. Qual é a razão de ser da lei? Revelar a aliança, né, e revelar a exclusividade. Terceiro fundamento da lei, meus irmãos, ela tem um modo. Qual é o modo que a lei se apresenta, que ela tem que ser obedecida? De que modo nós devemos obedecer à lei de Deus? Em primeiro lugar, com amor, versículo de número 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. No final das contas, meus irmãos, todo ser humano tem que obedecer a Deus, seja crente ou seja ímpio. E Deus, Ele sempre quis ser obedecido. Só que Deus tem prazer na obediência motivada pelo amor, mais do que na obediência motivada pelo medo do inferno. Ok? Então Deus quer que nós o obedeçamos por amor. Aliás, todo pai é assim, não é? O pai quer que o filho obedeça por amor, não só por medo da surra, mas por amor. É nesse sentido que Deus quer que nós obedeçamos. Então, existe uma ala da igreja evangélica que está ensinando as pessoas a obedecer a Deus por medo ou por interesse, por medo do inferno ou para angariar fundos por interesse. Mas nós somos daqueles que pregam o evangelho, ensinando as pessoas a obedecerem a Deus por amor. Aí você diz, isso é suficiente? Se é suficiente ou não é o que a Bíblia ensina, e é o que importa. O que importa é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos obedecer a Deus por amor a Ele. Uma vez que você obedece a Deus por amor, o que acontece? O amor lança fora todo medo. Então, quando você peca contra Deus, você não fica com medo do inferno. Você fica decepcionado, triste, profundamente triste, por ter retribuído a obra da cruz com ingratidão. Então, a obediência por amor. Aqui faz-se necessário nós relatarmos brevemente a respeito da dicotomia e tricotomia. O que é tricotomia? Não tem a ver com tricô, meus irmãos. Tricotomia tem a ver com um ensino doutrinário que ensina que o ser humano tem 3 divisões. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Já ouviram falar disso? É o que mais se ensina por aí. Está tudo errado. Esquece isso. Dicotomia é a doutrina que ensina que o ser humano só tem duas partes. Parte é a parte que não é material. Pronto. E é o que nós acreditamos. Dicotomia. Ok? Agora veja, se o ser humano for dividido, se todas as vezes que a Bíblia fala, né, corpo, alma, espírito, está falando de uma divisão exata do ser humano, então o ser humano não tem só 3 partes, tem muitas partes. Observe aqui o versículo de número 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo. Vamos ver quantas partes tem o ser humano aqui, só aqui nesse texto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a alma. O que mais? A alma e o que mais? Força. Se nós fôssemos infantis em interpretar um texto bíblico de maneira superficial para formular uma doutrina, só nesse texto nós vamos ter que admitir que o ser humano tem 3 partes: coração, alma e força. Aí lá, Jesus, repetindo esse texto, ele acrescenta que tem que ser todo entendimento. Aí Paulo fala que nós devemos nos santificar o corpo, alma e espírito. Então nós já temos aí as partes: corpo, alma, espírito, coração, entendimento, força.
Já temos 6 partes. Aí o livro de Hebreus acrescenta mais. Juntas, 7 partes. E medulas, 8 partes. Então nós temos 8 partes. Meus irmãos, a Bíblia só repete esse monte de palavra para dar ênfase. O que é amar Deus de todo o teu coração, alma e mente, entendimento e força? É com todo o seu ser. É com todo o seu ser. Ele não está preocupado em dividir o ser humano. Está dizendo que você tem que amar Deus com todo o seu ser. Ok? Esse amor tem que ser um amor completo, com todo o nosso ser. Então, a obediência motivada por amor, uma obediência que tem que ser feita de coração, versículo de número 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, não tem que obedecer a Deus simplesmente por medo, mas de coração sincero. Tá? E quando você obedece a Deus de coração, olha só, o marido que obedece a Deus de coração, ele vai ser fiel à sua esposa na frente da esposa e por trás, às escondidas. Então, quando ele está lá no trabalho, ninguém está vendo, a mulher dá em cima dele, ele vai ser fiel à esposa, porque a lei de Deus está no coração. O filho vai obedecer aos pais também, mesmo quando os pais não estão vendo, porque é uma obediência de coração. Então, com todo o amor, com todo o seu coração, tá? Tem que ser essa obediência. E nesse sentido, meus irmãos, também através do exercício da memória, versículo 9, já estamos chegando ao final. Versículo 9, ele diz o seguinte: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Por quê? Para exercitar a memória, memorizar a lei de Deus. Chegou em casa, já tem um versículo ali. É claro que isso não tem que ser levado de forma literal, tá, gente? Não você pintar a casa toda de versículo, né? Tem um versículo na porta, a porta ali tem um versículo. Deus está preocupado, não é com isso que Deus está preocupado. Nós temos que ter acesso à lei o tempo todo para memorizar essa lei. Ok? Versículo de número 10 e 12 demonstra que esse exercício da memória é para gerar em nós gratidão. Versículo 10 e 12. Você exercita a sua memória para gerar gratidão. 10 e 12 diz o seguinte: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito. Ou seja, por que nós temos que ler a lei de Deus continuamente? Para não esquecer quem nos deu tudo isso. Por isso que nós temos que ler a Bíblia continuamente, para não se esquecer, por causa da nossa tendência à amnésia. A lei também, ela tem que ser praticada como uma forma de adoração, versículo 13. Número 13, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Servir aqui, meus irmãos, é a mesma palavra que no Novo Testamento, transliterado na Septuaginta para o Novo Testamento, é a palavra adoração, proskuneo. Então, eu tenho que obedecer a lei de Deus como uma forma de adoração. Ou seja, o meu culto a Deus não é só no domingo. Todas as vezes que eu estou obedecendo a Deus, eu estou cultuando e adorando a Deus de todo o meu coração. Ok? Muito bem, meus irmãos. Aguentem firme, porque eu já estou encerrando. Eu quero finalizar esse bloco para a próxima aula começar o capítulo 7. Tá? Vamos lá. E nesse sentido de adoração, nós temos que tomar muito cuidado com a idolatria, e o objetivo da lei também nos livrar da idolatria. Versículo 14 e 15 fala sobre isso. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Ou seja, por que ele salientou dos 10 mandamentos, ele lembrou do mandamento da idolatria? Porque é um dos pecados mais graves contra Deus, é o pecado da idolatria. Porque o pecado é um dos pecados, inclusive, que faz Deus acender a sua ira. No caso do crente, faz vir sobre o crente uma disciplina mais severa, tá? Mas ele conclui que tudo isso nós lembrando da cruz, porque a cruz nos dá conforto do perdão, mas também nos motiva a obedecer a Deus. Versículo 16.
Versículo 16. Quem encontrar aqui a cruz de Cristo no versículo 16 vai ganhar um bombom. Vai ganhar um bombom. Viu, Abel? Depois a gente vai lá e compra o bombom. Versículo 16 diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. Está a cruz aqui. Massá? O que tem a ver Massá com a cruz? Fica como exercício para a próxima aula. A água na rocha? O que tem a ver a água da rocha com a cruz? Moisés bateu na rocha quando o povo estava sedento, que saiu. E a Bíblia diz que o Senhor estava sobre a rocha. E Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 10, que a rocha é quem? Jesus. E o que aconteceu com Jesus na cruz, quando furado ao seu lado? Água. E Jesus disse que ele é o quê? A fonte de água viva. Encontraram a cruz em Massá? Quando a lei estiver pesada, lembre-se que Jesus obedeceu a lei por nós até a cruz, morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz.